sou Reinaldo Borba e esse é o episódio 16. Em 1997, eu continuava com minhas atividades na Universidade Tuiuti do Paraná, no Colégio Padre João Bagossi e no TECPAR. Na Universidade Tuiuti, eu era professor do ensino superior, nos cursos de administração, tecnologia da informação, contábeis e nos cursos de engenharia, mais recentemente. No Colégio Padre João Bagossi, eu era professor de matemática e de física, além de atividades na coordenação da área de matemática e física. E no TECPAR, eu era coordenador do curso técnico da qualidade industrial, que era oferecido nas instalações do TECPAR lá na cidade industrial. Acontece que, em final de 97, o ministro da Educação era o professor Paulo Renato Souza, no governo Fernando Henrique. E o ministro da Educação implantou um sistema de avaliação das instituições de ensino superior. E esse sistema de avaliação, implantado pelo ministro Paulo Renato, tinha basicamente três dimensões. Uma das dimensões era a avaliação da infraestrutura das instituições de ensino. A segunda dimensão era a avaliação da capacitação do corpo docente, da titulação do corpo docente. E a terceira dimensão, basicamente, era o que naquela época era chamado de provão, ou seja, era uma prova em que os alunos seriam submetidos, os alunos formandos seriam submetidos para a aferição de uma nota, de um resultado. O que acontece é que, na dimensão 2, o corpo docente com título de doutor era supervalorizado, atribuía uma nota muito boa para a faculdade ou para a universidade. O corpo docente que tinha formação, titulação em nível de mestrado, oferecia uma avaliação mediana, vamos dizer assim. E o corpo docente que tinha, porventura, apenas especialização, lato sensu, oferecia uma baixa valorização. E o que aconteceu no setor do ensino superior foi basicamente uma tragédia, ou seja, as instituições de ensino demitiram boa parte do corpo docente de suas instituições que tinham apenas formação em nível de especialização. Por quê? Porque a instituição precisava melhorar o seu ranking, a instituição precisava melhorar as suas notas. Então, optaram em afastar os professores especialistas. E um grande número de professores naquela época, 97, 98, foram sumariamente demitidos, afastados das instituições de ensino superior. Por sorte, ou por algum outro motivo, eu não fui demitido. Eu fui mantido mesmo tendo apenas formação e titulação em nível de especialização. Porém, uma espada apontada na minha garganta, né? Ou seja, eu precisava, de alguma maneira, procurar fazer um mestrado, pelo menos, para garantir que a minha carreira acadêmica tivesse continuidade. E foi aí que eu fui à busca de mestrado em Curitiba. E a constatação foi terrível. Não existia oferta abundante de mestrados para profissionais, principalmente para profissionais com meu perfil, que já era
um perfil de idade mais, vamos dizer assim, avançada. Eu já tinha lá meus 35, 30, já próximo de 40 anos, então não existia muita oferta de mestrado para profissionais com esse perfil. E eu comecei a ficar muito preocupado. Foi então que, em determinado dia, lendo uma revista, dessas revistas semanais, eu vi uma reportagem que uma universidade pública, a Universidade Federal de Santa Catarina, oferecia em Curitiba um mestrado para um grupo de profissionais de uma indústria, de uma grande indústria de Curitiba. E era um mestrado oferecido de maneira in company. Não sabia exatamente como era o formato. Mas eu fui saber mais, procurar me inteirar dessa notícia, e fui visitar a Universidade Federal de Santa Catarina naquele momento. E descobri que o mestrado que estava sendo oferecido para essa indústria em Curitiba se utilizava de uma tecnologia, na época, hipermoderna, chamada videoconferência. Nunca tinha ouvido falar. E que esse mestrado era realizado utilizando-se tecnologia da informação, ou seja, ele era transmitido ao vivo para as instalações do Centro de Capacitação e Treinamento dessa indústria, utilizando-se de videoconferência, os professores lá na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, e os alunos em Curitiba, nas dependências dessa indústria. E lá em Santa Catarina, na minha visita, eu pude encontrar o então professor Ricardo Bárcia, o professor Amir Matar, o professor João Vianney e o professor Eduardo Lobo, lá no Laboratório de Ensino à Distância, LED. Conheci, me fizeram uma apresentação, conheci essas pessoas que eram, vamos dizer assim, a liderança daquele programa de mestrado e doutorado, e voltei para Curitiba com a missão de poder fazer uma amarração, um convênio envolvendo, pelo menos na minha cabeça, envolvendo a Secretaria de Ciência e Tecnologia do governo do Paraná, o Tecpar, que era uma empresa que eu já estava vinculado e que era uma empresa vinculada à Secretaria de Ciência e Tecnologia, e a UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina. E não é que esse negócio caminhou, e caminhou rapidamente. Nós descobrimos que o Tecpar, na época, o presidente do Tecpar era o doutor Alexandre Beltrão. Nós descobrimos que o Tecpar tinha um equipamento de videoconferência, já tinha um equipamento de videoconferência, marca, eu me lembro bem, Thunberg. Não tinha ainda os meios de comunicação. Nós procuramos a Embratel, na época, que nos atendeu fazendo um link dedicado entre a Universidade Federal de Santa Catarina e o Tecpar, o centro de treinamento do Tecpar. Então, nós colocamos esse equipamento para funcionar, fizemos uma linkagem através de link dedicado com a Universidade de Santa Catarina, assinamos o convênio de cooperação entre a Secretaria de Ciência e Tecnologia, o Tecpar, a Universidade Federal de Santa Catarina, no seu laboratório de ensino à distância, no programa de mestrado de engenharia da produção e, para nossa alegria, já no início de 1999, nós iniciamos a primeira turma de mestrado em engenharia da produção, através da Universidade Federal de Santa Catarina.
fizemos lá uma solenidade de abertura, uma aula magna, uma aula inaugural, e começamos as aulas. Para nós era tudo uma grande novidade. Conversar com um aparelho de televisão, né? Conversar com equipamento de videoconferência. Éramos aproximadamente 30 alunos na sala, no ambiente de treinamento do Tecpar, ali na cidade industrial. O professor ficava lá no laboratório de ensino à distância da Universidade Federal de Santa Catarina, no curso, programa de mestrado e doutorado em Engenharia da Produção, e a coisa caminhou. Então, eu fui um dos alunos, outras pessoas do Tecpar, do Instituto de Tecnologia do Paraná, também alunos desse programa, e vários professores da Universidade Tuiuti do Paraná, de outras instituições de ensino públicos e privados, públicas e privadas de Curitiba, e a primeira turma de mestrado em Engenharia da Produção começou a funcionar em 1998. De tal maneira que isso caminhou numa velocidade bastante rápida, de tal maneira que já no início de 2000, março, abril de 2000, as primeiras defesas de dissertação começavam a acontecer. E eu fiz a minha defesa de dissertação de mestrado em Engenharia da Produção, na linha de pesquisa Mídia e Conhecimento, nos primeiros meses de 2001, de tal maneira que obtive meu grau de mestre através desse programa de mestrado em Engenharia da Produção da Universidade Federal de Santa Catarina. Outras turmas desse mestrado que nós conseguimos atrair para o Paraná, utilizando-se de videoconferência, foram oferecidas tanto em Curitiba, nas instalações do Tecpar, como em outras universidades do sistema público de ensino do governo do estado do Paraná. Em especial, oferecemos em Maringá, oferecemos em Londrina, oferecemos em Cascavel, turmas desse mestrado em Engenharia da Produção. Então, era isso que eu queria colocar para vocês hoje, que nós resolvemos o nosso grande problema de titulação, eu e um conjunto de vários professores de universidades de Curitiba, através deste convênio com a Universidade de Santa Catarina, convênio esse que eu capitaneei de início, apesar de não ser a liderança, porque eu não era dirigente nem do Tecpar, nem da Secretaria de Ciência e Tecnologia, eu era um agregado, um colaborador agregado do Tecpar, mas eu capitaneei isso de início e foi um sucesso. Era isso que eu tinha para dizer hoje. Um grande abraço.